minhas amigas do programa Gotas de Amor. Mais uma vez estamos aqui reunidos através desse meio de comunicação e deste programa. Como na semana passada eu pude apresentar a vocês aquilo que faremos nesses próximos programas, então vamos retomar ainda a temática da exortação do Papa Francisco sobre o amor na família. Ele chamou essa exortação apostólica de Amoris Laetitia, a alegria do amor. E aqui então, tentando tomar alguns pontos desse texto, quero refletir com você nesse dia, nessa segunda-feira, exatamente o modo como o Papa fala das crises na família, das crises no matrimônio. O Papa vai dizer assim: não se vive juntos para ser cada vez menos feliz, mas para aprender a ser feliz de maneira nova, a partir das possibilidades que abre uma nova etapa. E vai dizer mais: cada crise desse relacionamento esconde uma boa notícia que é preciso saber escutar, afinando os ouvidos do coração. Isto é, cada crise na relação está sinalizando que alguma coisa não está bem, que alguma coisa não está certa. A crise é como uma febre que sinaliza que alguma coisa ali naquela situação, naquele corpo, está precisando de cuidados. Ele vai dizer: em uma crise não assumida, o que mais se prejudica é a comunicação. Porque aí um para de falar com o outro, exatamente quando é hora de falar, de trazer à tona o motivo da crise. E olha como é que o Papa vai fazer uma escala de efeitos negativos da falta de comunicação. Diz o Papa: assim, pouco a pouco, aquela que era a pessoa que eu amo passa a ser quem me acompanha sempre na vida. A seguir, se torna o pai ou a mãe dos meus filhos. E por fim, se torna um estranho. Percebam que é exatamente isso que vai acontecendo quando a crise se instala e chega à falência. Aquela ali, não, é a mulher que eu amo. Aquela ali é a mulher que me acompanha até aqui. Aquela ali é a mãe dos meus filhos. Aquela ali, desconheço. É isso que nós percebemos em muitas situações, Então, portanto, quando a crise não é assumida, corremos o risco exatamente de não tratar dela. E não tratar dela significa levar a crise a uma situação de doença terminal, isto é, sem cura. Por isso é importante. O Papa vai dizer que há crises e é importante saber disso. Nós não podemos ir enganados para nenhuma situação, para nenhum estado de vida, para nenhuma função. O Papa vai dizer: há crises comuns que costumam verificar-se em todos os matrimônios. Então, não estamos falando de alguma coisa que não faz parte daquela história, ou daquele casal, daquela família, como se fosse alguma coisa que entrasse ali inesperadamente, de modo não esperado. A crise faz parte da nossa vida. A crise é a febre numa situação humana na qual nós vivemos, mas é preciso então nos perguntar o que gerou esta crise, o que está por baixo e por trás dela. Assim como cada febre é apenas um sintoma, e é preciso então nos perguntar o que é que está por trás daquela febre. Por isso o Papa nos ajuda exatamente a entender que é
preciso então que nesses momentos de dificuldade, de provação, nós possamos tomar sim a decisão certa. E a decisão certa é esta: não deixar que a crise fique velha. Não deixar para amanhã aquilo que hoje colocou a minha relação com ela, a minha esposa, com eles, os meus filhos, com eles, os meus pais. É não deixar para amanhã aquilo que gerou entre nós um mal-estar, uma indigestão. E é preciso então exatamente tratar disso do jeito certo. E tratar do jeito certo é colocar à mesa. Porque é certo que nós não estamos lidando com anjos, nem com santos, estamos lidando com pessoas humanas, né? Cada uma segundo a sua própria história, cada uma capaz de resistir mais ou menos a situações de pecado, de erro, de fracasso. E certamente a crise vai ser piorada quando eu não sou capaz de ler que o outro não está bem, que o outro está triste, que o outro está silencioso demais, que o outro não está no seu normal. E quando eu consigo perceber isso, né, e vou acionar a capacidade que o outro tem de falar de si, de colocar com liberdade, com tranquilidade, com transparência a sua situação, se eu consigo chegar a este ponto, certamente eu estou curando ou cuidando daquela doença ou daquela febre. E o contrário também. Se eu faço de conta que está tudo bem, que não há problemas, que o outro não traz consigo nenhum sinal preocupante, e faço de conta que o outro está bem e coloco, portanto, uma máscara que me impede de ver o outro na sua profundidade, e se eu sou mais próximo na condição de esposo, de esposa, de filho, de pai, eu sou capaz disso, mas se eu recuso essa minha capacidade e passo o olhar superficial, concluindo que tudo está bem, sem de fato estar, eu estou comprometendo gradativamente o estado de vida, de bem-estar, de felicidade daquele membro. E isso vai afetar certamente a comunidade familiar inteira. É sempre assim. Não é assim com a doença? Quando um dos nossos está doente, não há um movimento ao redor daquela doença, a ponto de ser agora a hora do remédio, a hora do banho, a hora do passeio, a hora de levar ao sol, a hora de levar à cama, a hora de dar a comida, e toda a família se movimenta ao redor daquela vida. Assim também deveria ser nos nossos momentos de crise. De modo que a família inteira se colocasse diante daquele membro em crise, porque a crise dele vai afetar certamente a família inteira. E mesmo que haja quem não possa fazer nada mais senão rezar por aquele membro querido da sua família, certamente rezando já estará fazendo uma boa coisa, já estará colocando um bom remédio sobre aquela crise que aquele irmão vive. Portanto, aprendendo com o Papa Francisco hoje, vamos de fato entender que as crises, como o Papa bem lembrou, as crises escondem boas notícias. E as boas notícias são exatamente nos fazer ver que alguma coisa ali tem que ser mudada. Isso é bom? É, porque houve um sinal que apontava para isto. Nós talvez não quisemos ler o sinal, ou não quisemos nos comprometer com ele, e isso pode gerar falências e fracassos. Então, a crise traz consigo uma boa notícia, que tem que ser escutada com os ouvidos do coração e tratada com muito amor. A todos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.